Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Pode Crer. A gente vai falar sobre os atributos de Deus na criação e a gente vai entrevistar a psicóloga Mônica. Pode crer! Olá, meu nome é Mônica, sou psicóloga, trabalho com psicologia há quase 30 anos e hoje vim aqui para ser sabatinada nesse podcast. Vamos lá, começa! A minha pergunta é: você acredita que o Big Bang pode ter existido? Ele poderia ser uma das criações de Deus, sendo uma das suas melhores obras de arte? Nossa, que pergunta muito boa, Bernardo. Então, eu acredito que possa ter havido. Mas a Bíblia não fala sobre o Big Bang. A Bíblia não fala sobre algumas coisas que a gente ouve a ciência falar. A Bíblia não fala sobre o Big Bang, não fala sobre os dinossauros. A Bíblia fala sobre a criação da Terra e sobre o administrador que Deus fez para criar, depois que ele criou a Terra, o administrador da Terra. Quem é o administrador da Terra? Você sabe? O administrador. Quem é que ficou assim para cuidar da Terra? Adão Santo? Adão? Acertou, Daniel? Deus criou o homem para, sendo a sua imagem e semelhança, cuidar da terra. Então a Bíblia fala sobre o homem e a terra que Deus fez para o homem cuidar. Mas existem muitos eventos que a Bíblia não fala, Big Bang, provavelmente eu não posso afirmar, porque a Bíblia não fala, mas talvez seja. E se for mesmo, porque o universo é muito imenso e tem muitas coisas maravilhosas que a gente ainda não conhece, e a Bíblia fala sobre isso, e tem muitas coisas que Deus faz e que a gente não consegue conhecer. Se for isso mesmo, Renato, com certeza, é uma das grandes maravilhas que ele fez. Gabriela, vou te perguntar um negócio. Como Deus criou Adão e deu vida, sentimentos e uma alma para ele? A Bíblia fala, Gabriel, que Deus criou o homem do pó da terra, mas que ele foi fazendo todas as coisas, ele foi criando tudo, na verdade, como se fosse um cenário, ele foi produzindo tudo muito lindo e perfeito, e ele falava, isso é muito bom, isso é muito bom. E no final de tudo ele falou, agora eu vou criar um homem que é tal qual eu sou. A imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito, o próprio Deus, para cuidar desse ambiente que Deus produziu. Na verdade, Mônica, você tem certeza que isso era para acontecer? Isso, tenho certeza que está escrito isso em Gênesis capítulo 2, que Deus criou as coisas, depois pegou Adão e colocou no jardim do Éden para cultivar esse jardim e proteger, guardar esse jardim. Então Adão tinha trabalho para fazer lá. Trabalho é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Virou uma coisa ruim depois do pecado. Então, Deus fez assim, a partir do que ele projetou, e ele pôs a mão na terra, e do pó da terra, do barro, ele criou o homem, depois ele soprou o fôlego de vida, e aí ele se tornou uma alma vivente, com capacidade de raciocinar e de ter emoções também e de tomar decisões. Olá, bom dia, meu nome é Elsa e minha pergunta é: você acredita que Deus transferiu seus poderes na sua criação? Transferiu para quem? Para Adão, para Eva? Deus transferiu seus poderes. Deus tem poderes que só Ele tem. Como, por exemplo, Ele é todo poderoso, Ele tem todos os poderes. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Tal qual Deus é, o homem deveria ser. Se não fosse o pecado destruiu o homem, distorceu o homem. Se não fosse o pecado, nós teríamos muito mais habilidade do que a gente tem. Você sabe que a neurologia, que é uma ciência que estuda o cérebro humano, ela diz que a gente usa um potencial muito menor do que o nosso cérebro pode. E por que será que isso acontece? A neurologia não sabe explicar, mas nós podemos talvez imaginar que se não fosse o pecado, a gente usaria todo o nosso potencial, todo o potencial que a gente foi produzido, foi feito por Deus para ter. Então você falou assim, será que Deus distribuiu todos os seus dons para os homens? Talvez não todos, mas muitos. Muitos, porque na verdade a Bíblia fala isso, que Deus distribuiu dons, deu dons aos homens. Você está usando os dons que Deus te deu? Será? Sim. Ai, que bom. Ai! Uhul! Bom dia, sou o João, e a minha pergunta é: todos os atributos de Deus foram usados nos 7 dias da criação? Todos os atributos de Deus? Então a Bíblia não fala, mas é uma boa pergunta essa, Jonas. Deus tem muitos atributos, alguns que a gente conhece, alguns que a gente só vai conhecer na eternidade, porque Deus é majestoso, é grandioso, é poderoso, é infinito. Né? A gente conhece algumas coisas de Deus, mas a gente não conhece tudo. Então eu também não consigo te dizer, porque a Bíblia não afirma que todos os atributos de Deus estavam envolvidos na criação, mas
Bom dia, meu nome é Júlia Baraúna. Eu vou perguntar como a santidade de Deus pode ser revelada através do homem? A santidade de Deus é muito boa essa pergunta, uma pergunta muito prática. Como a santidade de Deus pode ser revelada através do homem? Sabe como? Com as escolhas que o homem faz, escolhas que estão ligadas, estão alinhadas ao que Deus diz. Quando o homem escolhe fazer o que Deus diz para ele fazer, e ele permanece nessa escolha, porque às vezes a gente escolhe um negócio e a gente desiste depois, né? Mas quando a pessoa escolhe fazer algo que Deus diz para fazer, e aí ela permanece naquela escolha, não só fazendo aquilo, mas buscando conhecer a Deus, buscando conhecer o coração de Deus, se submetendo à sua vontade, a gente começa a ver que essa pessoa fica diferente. Ela fica uma pessoa muito mais agradável. Ela fica uma pessoa mais feliz, ela fica uma pessoa mais mansa, ela fica uma pessoa mais rápida, porque ela percebe coisas que os outros não percebem. E nessas qualidades a gente vai vendo ela sendo santificada, porque santo é a característica do próprio Deus, só Ele é santo. E aí a pessoa vai ficando mais parecida com Deus, então ela vai sendo santificada, por quê? Porque ela escolheu obedecer a Deus. Ok? Meu nome é Julia Grilo e minha pergunta é: quais são os 3 atributos que você mais gosta da criação? Uau, os 3, top 3 está difícil, Júlia, porque tem muita coisa, né? Eu gosto da criação da beleza, é tudo muito bonito que Deus faz, porque Deus é lindo, né? Então sai da beleza também. Eu gosto de como as coisas que Deus criou são boas para nós, elas são bonitas e nos fazem bem. Tudo que nos faz mal não tem a ver com Deus. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem, então eu gosto disso. E eu gosto também da criação que nós podemos interagir com o que Deus criou, porque Ele fez a gente para interação mesmo. Então a gente vê uma coisa bonita e aí a gente pode se inspirar com aquilo para produzir alguma coisa, ou a gente pode pegar aquilo que Deus fez e desenvolver outra coisa. Por exemplo, as pessoas pegam madeira, né? Aí elas trabalham naquela madeira e criam um objeto, uma obra de arte. Isso é muito legal. Pegam às vezes pedra, aí criam um colar, um negócio assim. Eu acho muito legal isso que Deus fez. E essa capacidade que a gente tem de interagir com a criação dele. Então, eu acho que eu gosto dessas 3 coisas assim, pensando rápido. Obrigada. Oi, bom dia, tudo bem? Me chamo Sara e eu gostaria de te perguntar como que os poderes de Deus e a criação podem ser vistos e representados no seu dia a dia? No nosso dia a dia, como o poder de Deus e a criação podem ser representados no nosso dia a dia. De novo, eu vou falar uma coisa que eu falei com a Júlia, eu era aluna. Através das nossas escolhas, agora, não só de obedecer a Deus, mas principalmente de fazer o nome de Deus conhecido. Quanto que a gente quer que Deus seja conhecido? Quanto que a gente se importa que as pessoas gostem dele? Você já pensou em que pessoas perto de você podem gostar de Deus por causa das coisas que você faz, ou por causa das coisas que você fala? E assim, o poder e a criação de Deus são conhecidos através das coisas que a gente faz. Então, as nossas escolhas para fazer o conhecido, é que acabam expressando tanto o poder de Deus quanto a própria criação dele. Mas tem uma coisa que eu não posso esquecer de falar também. Não só as nossas escolhas, mas as nossas orações. Tirar tempo com Deus, ter um tempo para orar, conversar com o Senhor, colocar o nosso coração lá e falar: Deus, isso não está legal, isso não estou orando. Ou pedir ajuda de Deus para alguma coisa. Ter tempo com Deus, a sós em particular, também faz ele ser conhecido. O poder dele é a criação. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Vitória e minha pergunta é: qual é o principal atributo de Deus na criação? O principal atributo de Deus na criação? Tem muitos, mas eu vou falar o que bateu na minha cabeça primeiro: o amor. Deus ama muito, muito as pessoas. Então Ele criou todas as coisas para expressar esse amor, todas as coisas para nos fazer bem, para nos alegrar, para nos inspirar, para nos proteger. Então, quando a gente olha a criação, se a gente prestar bem atenção, nem precisa se esforçar muito, a gente vai ver o amor de Deus por nós, suas criaturas que Ele chama de filhos, para todo aquele que crê em Jesus. Ok? Muito bom. Criatividade com onipotência, criatividade com poder. Eu falei amor. O que mais, gente? Você já pensaram sobre isso? Não. Sabedoria. Não, sabedoria. Sabedoria de trás. Então, inteligência, né? Para conseguir saber o que é o que. Se a gente pode lançar, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada por ficar aqui. Muito obrigada, Mônica. E tchau.
elas são bonitas e nos fazem bem. Tudo que nos faz mal não tem a ver com Deus. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Então eu gosto disso. E eu gosto também da criação que nós podemos interagir com o que Deus criou. Porque Ele fez a gente para interação mesmo. Então a gente vê uma coisa bonita e aí a gente pode se inspirar com aquilo para produzir alguma coisa. Ou a gente pode pegar aquilo que Deus fez e desenvolver outra coisa. Por exemplo, as pessoas pegam madeira, né? Aí elas trabalham com aquela madeira e criam um objeto, uma obra de arte. Isso é muito legal. Pegam às vezes pedra, aí criam um colar, um negócio assim. Aí eu acho muito legal isso que Deus fez. E essa capacidade que a gente tem de interagir com a criação dele. Então, eu acho que eu gosto dessas três coisas assim, pensando rápido. Jonas, a minha pergunta é: todos os atributos de Deus foram usados nos 7 dias da criação? Todos os atributos de Deus. Então a Bíblia não fala, mas é uma boa pergunta essa, Jonas. Deus tem muitos atributos, alguns que a gente conhece, alguns que a gente só vai conhecer na eternidade, porque Deus é majestoso, é grandioso, é poderoso, é infinito. Né? A gente conhece algumas coisas de Deus, mas a gente não conhece tudo. Então eu também não consigo te dizer, porque a Bíblia não afirma que todos os atributos de Deus estão envolvidos na criação, mas muitas das qualidades de Deus a gente pode ver na sua criação, como a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu poder, a sua pureza, até o seu bom humor, que Deus ele é bem humorado, né? Deus ele gosta de fazer a gente feliz porque Ele é feliz. Então, tem muitas coisas da criação de Deus que a gente pode ver que são retratos do próprio Deus, são qualidades que Ele próprio tem. Eu acredito nisso. Somos esses todos. Bom dia, meu nome é Júlia Baraúna. Eu vou perguntar: como a santidade de Deus pode ser revelada através do homem? Muito boa essa pergunta, uma pergunta muito prática. Como a santidade de Deus pode ser revelada através do homem? Sabe como? Com as escolhas que o homem faz, escolhas que estão ligadas, estão alinhadas ao que Deus diz. Quando o homem escolhe fazer o que Deus diz para ele fazer, e ele permanece nessa escolha, porque às vezes a gente escolhe um negócio e a gente desiste depois, né? Mas quando a pessoa escolhe fazer algo que Deus diz para fazer, e aí ela permanece naquela escolha, não só fazendo aquilo, mas buscando conhecer a Deus, buscando conhecer o coração de Deus, se submetendo à sua vontade, a gente começa a ver que essa pessoa fica diferente. Ela fica uma pessoa muito mais agradável. Ela fica uma pessoa mais feliz, ela fica uma pessoa mais mansa, ela fica uma pessoa mais rápida, porque ela percebe coisas que os outros não percebem. E nessas qualidades a gente vai vendo ela sendo santificada, porque santo é a característica do próprio Deus, só Ele é santo. E aí a pessoa vai ficando mais parecida com Deus, então ela vai sendo santificada, por quê? Porque ela escolheu obedecer a Deus. Bem, meu nome é Julia Grilo e minha pergunta é: quais são os 3 atributos que você mais gosta da criação? Uau, os 3, top 3 tá difícil, hein, Júlia, porque tem muita coisa, né? Eu gosto da criação da beleza, é tudo muito bonito que Deus faz, porque Deus é lindo, né? Então sai da beleza também. Eu gosto de como as coisas que Deus criou são boas para nós, elas são bonitas e nos fazem bem. Tudo que nos faz mal não tem a ver com Deus. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem, então eu gosto disso. E eu gosto também da criação que nós podemos interagir com o que Deus criou, porque Ele fez a gente para interação mesmo. Então a gente vê uma coisa bonita e aí a gente pode se inspirar com aquilo para produzir alguma coisa, ou a gente pode pegar aquilo que Deus fez e desenvolver outra coisa. Por exemplo, as pessoas pegam madeira, né? Aí elas trabalham naquela madeira e criam um objeto, uma obra de arte. Isso é muito legal. Pegam às vezes pedra, aí criam um colar, um negócio assim. Eu acho muito legal isso que Deus fez. E essa capacidade que a gente tem de interagir com a criação dele. Então, eu acho que eu gosto dessas 3 coisas, assim, pensando rápido. Muito obrigada. Bom dia, tudo bem? Me chamo Sara e eu gostaria de te perguntar como que os poderes de Deus e a criação podem ser vistos e representados no seu dia a dia? No nosso dia a dia, como o poder de Deus e a criação podem ser representados no nosso dia a dia? De novo, eu vou falar uma coisa que eu falei com a Júlia, eu era aluna. Através das nossas escolhas, agora, não só de obedecer a Deus, mas principalmente de fazer o nome de Deus conhecido. Quanto que a gente quer que Deus seja conhecido? Quanto que a gente se importa que as pessoas gostem dele? Você já pensou em que pessoas perto de você podem gostar de Deus por causa das coisas que você faz, ou por causa das coisas que você fala? E assim, o poder e a criação de Deus são conhecidos através das coisas que a gente faz. Então, as nossas escolhas para fazer o conhecido, é que acabam expressando tanto o poder de Deus quanto a própria criação dele. Mas tem uma coisa que
tirar tempo com Deus, ter um tempo para orar, conversar com o Senhor, colocar o nosso coração lá e falar, Deus, isso não está legal, isso não estou orando, ou pedir ajuda de Deus para alguma coisa. Ter tempo com Deus, a sós em particular, também faz ele ser conhecido, o poder dele é a criação. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Vitória e me perguntei qual é o principal atributo de Deus na criação? O principal atributo de Deus na criação? Muitos, né? Mas eu vou falar o que bateu na minha cabeça primeiro, o amor. Deus ama muito, muito as pessoas. Então Ele criou todas as coisas para expressar esse amor, todas as coisas para nos fazer bem, para nos alegrar, para nos inspirar, para nos proteger. Então, quando a gente olha a criação, se a gente prestar bem atenção, nem precisa se esforçar muito, a gente vai ver o amor de Deus por nós. Suas criaturas que Ele chama de filhos, para poder crer em Jesus. Ok? De hoje, muito obrigado por ficar aqui. Muito obrigada, Mônica. E tchau. Prazer ter todo mundo. Tchau!